Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital, o RDTV informando, prestando serviços nesta noite fria de quinta-feira, 18 de julho de 2019, mais uma vez informando, prestando serviços para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E claro, abrindo espaço aqui na programação, eu, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, a Ingrid Santos, o Ayrton, a Flória, Socorro, Pedro, Jorge Garcia, Amanda Lemos e toda a equipe aqui do Repórter Diário, aproveitando também esse mês de julho para fazer a prestação de contas dos deputados estaduais, os 6 que representam o ABC na Assembleia Legislativa, os 2 deputados federais que representam o ABC na Câmara dos Deputados, prefeitos, presidentes de câmaras, enfim, um momento oportuno para a gente avaliar o que aconteceu até agora, nesta metade do ano, e o que está por vir ainda ao longo deste 2019. Antes, só deixa eu cumprimentar aqui, fazia tempo que não estava aqui no estúdio, ao vivo, na frente da telinha. Ontem o Carlos Carvalho fez toda a ajuda, todo o bastidor, produção da entrevista com o prefeito Kiko, mas hoje, mais uma vez, juntos aqui. Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite você, internauta ligado na EDTV. Ainda bem que você está se recuperando, né, de tudo que aconteceu com você na semana passada, mas a gente vai seguir o nosso trabalho e não só com a nossa equipe, mas também com você que está em casa participando através da caixa de comentários dessa live. Então mande sua pergunta, mande sua opinião sobre o RDTV que nós faremos agora. Esse é o primeiro de 2 RDTVs que teremos nessa quinta-feira. É isso aí. E hoje, nosso convidado, deputado estadual, primeiro mandato pelo PSL, Coronel Nishikawa, assumiu no último dia 15 de março, e já vai atualizar conosco aqui as informações desse início de mandato, um mandato diferente, uma legislatura diferente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Carlos Carvalho e eu comentávamos aqui várias vezes, nunca a Lesp teve tanta evidência, tanto protagonismo como nos últimos tempos, inclusive essa cobertura que a imprensa tem feito também. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, agradeço mais uma oportunidade que me dão. Nós estamos aqui, como sempre, para esclarecer, para dizer o que nós fazemos naquela casa. Como o Leandro falou, é a nossa primeira legislatura, né? Eu sempre digo, Leandro, eu estou político, né? Não sou político, eu não tenho esse lado já, assim, adotado de político. E assim vou fazer os 4 anos de mandato. Eu espero que a gente consiga as expectativas sejam atendidas. Deputado, a gente sempre frisa isso, né? Em um momento como esse é importante que dá para refletir e aprofundar essa discussão. O senhor foi eleito literalmente com a bandeira da mudança. O senhor foi eleito como o homem que representa o Bolsonaro aqui na região do ABC. Não só pelo fato de estar no PSL, mas por sempre ter defendido bandeiras ligadas à segurança pública, como foi a tônica também da campanha do então presidenciável Jair Bolsonaro. Depois de 4 meses de mandato, e a gente tem visto, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Janaína Pascoal, falando de algumas dificuldades, o próprio Gil Diniz do PSL, embora seja uma bancada com 15 deputados, mas as dificuldades que o PSL encontra, entre aspas, com a política tradicional na Lesp. Passado esse período, o que foi possível avançar? O senhor, dentro do plenário, também consegue impor essa rotina da chamada mudança, da renovação, ou na prática não é tão simples assim? Não, na prática não é tão simples, né? Porém, aos poucos, até pela forma de nós atuarmos sem ser agressivo, né? Nós respeitamos os outros partidos, eu respeito profundamente os partidos, porque, queira ou não, são viés ideológicos. E essas ideologias que não atendem a nossa bandeira, que é a bandeira da segurança pública, eu os trato da melhor forma possível. Tanto é que me conhece como um deputado moderado, um deputado que dialoga. E realmente não faço assim, política agressiva com ninguém. Isso é um diferencial na tua avaliação? O meu, pelo menos, tem sido dessa forma, porque eu sempre fui um cara explosivo, né? Mas a gente vai se adequando a cada cargo que nós assumimos, nós temos que adequar a conduta nossa de acordo com o cargo que ocupa. E para deputado, eu tenho feito exatamente isso e sou respeitado por isso. Carlos Carvalho. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Boa noite, Carlos. Eu estou seguindo essa linha da questão
ser moderado dentro da Assembleia. Como fazer isso em tempos de tanto ódio político? A gente diz que no Brasil, ultimamente, não está tendo debate político nenhum, só tem ódio de ambos os lados. Ninguém para conversar com alguém de pensamento contrário para tentar chegar no pensamento comum. E, por exemplo, aqui no ABC nós temos 6 deputados oriundos aqui da região que já tiveram reunidos, por exemplo, na sede aqui da Polícia Militar, né, em Santo André, que cuida aqui, o 6º Batalhão que cuida de toda a região, e todo mundo pôde dar sua opinião, todo mundo tentando defender algumas coisas em relação à Polícia Militar, independente de legenda, independente de ideologia e tudo mais. Como é possível continuar moderado e fazer esse debate num momento tão perigoso, entre aspas, que vivemos no Brasil? Bom, cada um tem a forma de atuar, né? Eu só não admito que façam críticas assim desmerecidas. E isso eu combato, mas de forma bem educada, né? Tanto é que, não sei se foi aqui nesse programa ou em outro programa, o deputado Teixeira me elogiou. Luiz Fernando. Sim. Luiz Fernando me elogiou. Então, dessa forma que nós estamos tratando, tanto ele como o Barba, que são de oposição praticamente assim, opostos, né? Eu os trato da melhor forma possível. Uma vez, inclusive, o Barba falou tanto do PSL, eu sou PSL, estou no PSL, o Jair Bolsonaro está no PSL, eu fui para o PSL por causa disso. Eu falei, peraí, você não deve bater no PSL. Quem está te criticando são pessoas. Critique a pessoa que está te criticando, não o partido. Eu faço parte do partido. Então, eu não admito que faça isso. Numa boa, ele ouviu, baixou a cabeça e ficou quieto, nem respondeu. Então, a forma de nós praticarmos a política vai ser isso até o final do nosso mandato. Prometo que não vou exasperar. Deputado, por exemplo, o Fernando Hélio de Oliveira, entre outros aqui, devem ser pessoas ativas no dia a dia da segurança pública, reclamando aquela velha demanda da segurança, falando do salário dos policiais aqui no estado de São Paulo. O que foi possível detectar? Claro que o senhor já tem toda a experiência nativa antes, no Corpo de Bombeiros, mas agora efetivamente como político, o senhor está como deputado estadual. O senhor conseguiu identificar através de agenda com o governador Dória, que tem ido à Assembleia, o senhor tem conseguido falar com ele, General Campos, secretário de Segurança Pública. A polícia realmente vai ser tratada de uma forma diferente, inclusive no que diz respeito à remuneração? Bom, eu diria o seguinte, eu tenho tido a oportunidade de conversar com o governador particularmente, né? Às vezes ele chega adiantado, aliás, acho que a prática dele chegou adiantado em algumas chamadas que ele esteve na Assembleia que vocês acompanham. Eu conversei com ele particularmente, falei, coronel, esse ano não espere aumento. O ano que vem, nós estaremos anunciando ainda este ano o índice de aumento. Então, e repito, ele falando, repito, nós vamos ter o segundo melhor salário do país. Eu ainda, apesar de algum ceticismo, eu acredito que ele realmente vai cumprir com a palavra, porque a gente vê que a segurança pública, como foi bandeira do Jair Bolsonaro, presidente, está sendo a dele também. Aliás, as aparições deles assim na mídia têm sido por fatos ligados à segurança pública. Vocês têm acompanhado isso. Então, nada mais justo do que ele dê essa forma dele ser transparente, aparecer na mídia, dando esse reconhecimento a nós. Inclusive o Corpo de Bombeiros, né? Eu cobrei também, porque o Corpo de Bombeiros hoje está integrado à Polícia Militar. Apesar da atividade ser totalmente distinta, ainda está integrado. É a única polícia do mundo que agrega Corpo de Bombeiros. Mas ele falou que para 2019 não era possível aumento. Não, absolutamente não, mesmo porque, apesar de poder suplementar a verba, ele falou que não tinha verba destinada a aumento de ninguém, né? Nem só da segurança pública. Então, nós estamos brigando não pelas forças de segurança, né? Que eu entendo que seja Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários e Polícia Técnico-Científica. E por fora, a gente também agrega guardas municipais. Aliás, eu não sou nenhum fã, não sou nenhum seguidor do nosso prefeito de São Bernardo, mas vai um elogio para ele, que ele falou que ia igualar isso, ao salário do GCM da ao da Polícia PM. Militar,
e realmente ele efetivou o ato, né? Vai um elogio a ele que ele conseguiu fazer isso não só de palavra, mas cumpriu a promessa que ele fez. Em relação à infraestrutura, porque também é outra reclamação que se tinha, não só da polícia, o próprio Corpo de Bombeiros, a gente viu o que aconteceu em Mauá recentemente, com o batalhão que está lá do Corpo de Bombeiros, também está sendo debatido de algum modo a melhora dessa infraestrutura para a Polícia Militar. Quando eu digo infraestrutura, aí vai de veículos, armamento, treinamento, uniformes, a inteligência que deve ser feita para as ações. Também isso vem sendo debatido com o governador, como é que está sendo a sua visão em relação a isso? Quando o prefeito de São Paulo cortou a verba de 68 milhões, quando ele veio na Assembleia, eu cobrei. Eu falei, governador, a responsabilidade é do governo estadual, né? E outra, queira ou não, já tinha verba destinada para o Corpo de Bombeiros de 68 milhões. Não pode ser feito dessa forma. Simplesmente cortar a verba de 68 milhões, já estavam faltando, acho que só o fato de eles ouvirem que ia ter esse corte, já estava faltando comida, já estava faltando assim, investimento na área de manutenção. E o que aconteceu ao longo desse tempo aí que a gente tem acompanhado? O ministro Lewandowski achou inconstitucional o convênio que existe entre município e Estado com a cobrança de taxa. Então, os municípios hoje são obrigados a cobrar uma contribuição voluntária. Ou seja, se o indivíduo quiser contribuir voluntariamente para o Corpo de Bombeiros, vai contribuir. Quando você fala taxa, é aquela que aparecer no finalzinho do carnê do IPTU ali. Né? Isso é proibido. Ou outro tipo de taxa, como taxa de sinistro, como aconteceu em Diadema. Isso é inconstitucional hoje, né? Então, em virtude disso, foi se esvaindo o dinheiro que existia para dar aporte ao Corpo de Bombeiros. Então, mas ainda continua sendo responsabilidade do Estado, que o pessoal entenda isso, né? O Estado tem a obrigação de manter. Durante os governos anteriores, o que aconteceu? Parar de investir principalmente no efetivo. Eu comandei São Bernardo, nós tínhamos sob nosso comando em torno de 30 homens. Hoje tem 7, 8 só. No mesmo serviço, da mesma forma. A única coisa que avançou foi o Código de Obras, que aperfeiçoou a prevenção hoje, é bem maior do que era antigamente. Então, vocês reparam no dia a dia, diminuiu muito o número de incêndios, grandes incêndios, né? Hoje, o bombeiro está sendo muito mais ocupado para salvamento, para resgate, do que extinguir incêndio. Eu acho que vocês têm acompanhado isso. Sim, fora os incêndios que aconteceram na região de São Bernardo no mês passado, o restante que a gente vê até acompanhando no Twitter do Corpo de Bombeiros é acidente de trânsito, sim, ou quando tem as fortes chuvas por causa das enchentes, queda de barreiras e tudo mais, aí tem que atuar de forma mais forte, mais difícil mesmo com incêndio, né? Mas mesmo assim a parte de incêndio ainda preocupa, porque, por exemplo, vira e mexe tem problemas aqui na região, e a gente sempre faz a primeira iniciativa nossa é ver se tem AVCB. Verdade. Se o local estava fiscalizado, tinha tudo certinho, e geralmente não tem, principalmente nos locais públicos. Isso também não é uma preocupação. Aí, eu acho que vai muito além do Corpo de Bombeiros, uma fiscalização ainda muito maior, mas também não é uma preocupação nessa parte de segurança em relação à atuação do Corpo de Bombeiros? Sim, eu acho que o AVCB é o atestado que a empresa ou o edifício está em ordem de acordo com as normas vigentes de edificação. Então, isso influi diretamente, sim. Eu tenho certeza de que se fosse... Hoje, o bombeiro ainda não tem o poder de polícia para fiscalizar. Isso é atribuição dos municípios, né? Então, vê a incoerência. O município fiscaliza, ele não pode dar taxa de bombeiro para o bombeiro, quando tiver poder de polícia, não sei da onde eles vão ter recursos, se o Estado não prover, para poder prover os quartéis. Tem cidades pequenas que não têm a capacidade de renda que estão fechando. Então, é preocupante. E uma outra coisa que eu digo, essa diminuição de efetivo, o que significa? Eu estou falando por mim, pela minha experiência. Às vezes nós íamos com 2, 3 viaturas extinguir um incêndio assim de médio ou pequeno porte. Hoje,
vai 7 viaturas. Por quê? Para levar pessoas que possam atuar no incêndio. Pode reparar, hoje tem mais viatura do que antigamente. Esse é o motivo principal. Vão me criticar? Com certeza que sim, mas é assim que eu estou vendo. E, deputado, como é que está a tramitação, falando ainda de policiais? O senhor apresentou recentemente, até a gente reportou aqui, a iniciativa de recrutar policiais aposentados ou policiais com mobilidade reduzida para trabalharem no intuito, pelo menos ali da parte administrativa, e liberar o pessoal da ativa para realmente estar ali na rua. Como é que está a tramitação disso? Bom, eu tenho cobrado constantemente esse projeto para colocar em pauta para votação. O que a gente tem visto é que existe uma morosidade. Eu não sei de que forma eles pensam um projeto aqui, um projeto ali. Eu sei que até mês passado a maioria dos projetos foi tudo governador, não entrou um projeto de deputado. Então, as coisas caminham, mas está muito devagar para projetos de deputados. O senhor tem número de quantos policiais mais ou menos são aposentados e quantos têm mobilidade? Não. Infelizmente, eu não tenho ideia de quantos sejam, mas é um número muito grande. O que acontece? Essas pessoas que aposentam ou recém-aposentam ficam em casa, muitas vezes ficam ociosos. Você sabe que ociosidade significa, né? Então, reaproveitar as pessoas. Não é só no centro administrativo, pode ser também no PROERD, que a gente tanto brigou pelo PROERD, né? O secretário Roscielli, aproveitando a ideia que eu comentei com ele, já está pondo isso em prática. Ele falou que vai contratar policiais ou aposentados ou pessoal de folga para fazer a guarda de escolas. Então, isso vem de encontro ao que nós estamos falando. Colocar policiais aposentados ou de mobilidade reduzidas dentro de escolas. Por que não? Né? Dar aula de PROERD, atendimento de centro de comunicação, de bombeiros, de polícia, porque eles têm a experiência de rua. Quando você pede um ponto de referência para quem trabalhou na rua, sabe exatamente aonde ir e como ir e a velocidade que pode fazer atendimento dessa ocorrência. Eu já tive uma experiência negativa que um dia eu precisei de socorro, eu estava na capital andando ali na Avenida Cruzeiro do Sul, onde vocês sabem que concentram alguns quartéis da PM, Sim. E eu dei como ponto de referência, ligando para o 90. Ele falou, onde fica isso? Eu falei, fica perto da Escola de Educação Física. Aonde que é isso? Avenida Cruzeiro do Sul. Eu não sei onde é. Fiquei tão aborrecido que eu desliguei o telefone. A sorte minha, quer dizer, no fim nem sorte foi, porque era um moleque que tentou tomar o meu celular, bateu na minha mão, só que ele estava de bicicleta, ele que caiu. Ele caiu, tentei apreender, só que ele correu no meio dos carros, não tem como pegar. Mas a bicicleta ficou. Ele quis voltar para pegar, falei, aqui você não vai pegar não, que aqui é polícia, né? Aí ele continuou correndo, e eu queria que a polícia pelo menos viesse fazer a ocorrência ou recolher a bicicleta. Aí estava passando uma viatura do trânsito, eu coloquei em cima, eles foram embora e levaram a bicicleta. Eu falei, eu não vou ficar carregando isso nas costas, né? Mas imagine se fosse um caso mais grave, né? Porque às vezes a polícia militar às vezes tem que fazer ocorrências até de área de saúde, que muitas vezes não é o primeiro socorro que a polícia deve prestar, né? Imagine entrar em contato com alguém que não sabe da localização e tudo mais. Como é que pode fazer isso no bombeiro. Sim. Um incêndio grande que você vê, ou então você fazer um resgate de urgência, a pessoa, estou aqui na marginal, onde fica a marginal? Quer dizer, é um negócio absurdo que está acontecendo. Complicado. Não critico a terceirização, desde que a terceirização esteja de conformidade com a necessidade atual. Que ajude. E que não está acontecendo. Isso eu reportei para o governador, ele falou que gostou da ideia, então eu achei até que fosse tramitar com maior velocidade esse PL. Só que aí eu vi num anúncio aí que o secretário Roscielli da Educação já vai aproveitar da forma como eu tinha sugerido. Espero que sim. Não interessa quem for o autor, interessa que seja da forma melhor possível suprido essa necessidade. Deputado, passar aqui pela participação dos internautas também.
Ó, o José Culuese mandando um abraço. Obrigado, José Culuese. Miro Mota, boa noite, Leandro Carlos, convidado. Idelvan Mesquita, Everton Machado, Leandro, Donai Neto, Leandro Moraes, obrigado. Donai Neto, que preside o PSB aqui em Santo André. Marcos Savoy, sempre nos acompanhando. Walter, obrigado. Jefferson Rosa, Fernando de Oliveira, eu citei aqui agora há pouco. O Erismar Mazinho, presidente do PPS aqui de Mauá, deixando um abraço. Agora é cidadania, né? Agora é cidadania, é isso mesmo. Cidadania. Robinson Castropio, lá de São Caetano. Obrigado, Castropio. Aliás, tem que muito em breve atualizar aqui as informações conosco. O Edson Pinto também nos acompanhando, mandando um abraço aqui, desejando bom retorno. Ah, não tenho dúvida, Carlos Carvalho conduziu otimamente o RD. Perfeito, Edson. Obrigado. Carlos Carvalho sempre aqui ativo. Adriana Migorance, obrigado. Thales Jonathan, obrigado, Thales, está bravo aqui. Vamos lá, vamos começar atualizando aqui. Rapidamente, Coronel, o Erismar pergunta, aí não sei se o número é exatamente esse, mas de qualquer forma, senão depois a gente complementa. Ele falou, por que Mauá só tem um batalhão com 2 companhias e em Ribeirão Pires estas 3 companhias atendem as 3 cidades? Como é que é feito essa divisão, deputado? De quantas companhias devem ter? O que delimita isso? Bom, delimita Obrigado, Erismar. Em princípio, a área geográfica, né, e o número de população, o número de habitantes. Agora, evidentemente que, infelizmente, utilizam de forma política isso. Muitas vezes a gente sabe que tem cidades que deveria ter mais efetivo, não tem. Aí aqueles que têm uma aproximação ou proximidade com o governador têm a oportunidade, muitas vezes, de ter mais efetivo. Perfeito. Eu vejo isso em Sorocaba. Quando o governador Fleury, ele era o governador, em Sorocaba não tinha seccional. Os pais dele são de Sorocaba. Instalou-se uma seccional. Por conta da... Entendi. Então, isso é força política. Muitas vezes é inexplicável o que eles fazem. Até aproveitando, agora São Bernardo vai ter o COI, que vai ser lá inaugurado em agosto. Isso de alguma forma resolve, mesmo que minimamente, ali, as questões de infraestrutura e de número de policiais aqui na região? Você acha que a gente pode prever realmente uma melhora com esse COI que vai ser inaugurado? Bom, o que eu tenho conhecimento assim, teórico, não é prática, não fui conferir número de policiais. O que se diz é que terá um batalhão com efetivo vindo de outros lugares. Evidentemente vão ser reaproveitados policiais com experiência na nossa região, eu já falei sobre isso, né? Sim. E esses policiais que estarão indo para o BAEP, na verdade é o BAEP. É o BAEP junto com o COI, né? São os equipamentos vão ficar no mesmo lugar. Os policiais com experiência, com expertise na nossa região, serão repostos por outros que virão de outras regiões ou aqueles que estão se formando agora. É claro que até você aprender a forma de atuação, você leva um tempo, né? Eu saí da academia em 1975, eu fui direto para a rua. Eu apanhei bastante no começo para aprender. A gente apanha, né? Você aprende na teoria e na prática não é bem aquilo que a gente aprende na teoria. Então, existe um time, existe um tempo. Entretanto, o que eu sei, o que eu tenho certeza, pelo menos é a fala do governador, que o efetivo não vai ser prejudicado, muito pelo contrário, vai ser aumentado. A gente tem visto, está de parabéns a atuação do BAEP, nós temos visto ações do BAEP com resultado positivo aqui na região, todo mundo está elogiando. É porque o BAEP já tem uma sede em Santo André, que vai ser provisória, já que vai ser todo mundo deslocado para São Bernardo, né? Mas mesmo assim, o Santo André, por exemplo, tem um centro de monitoramento, São Bernardo está ampliando o seu centro de monitoramento, inclusive o prefeito Orlando Mourão disse que nessa semana está em vias de conseguir, junto ao BNDES, 25 milhões para investir ainda mais a questão de monitoramento na cidade. Ele disse a brincadeira, entre aspas, que se faz em São Bernardo, que é fazer uma cerca eletrônica em torno da cidade, ou seja, deixar toda a cidade monitorada para conseguir ampliar essa forma de dar prevenção à segurança, né? Você acha que isso também resolve a questão da cidade também se prontificar, aumentar o seu monitoramento e criar esses centros que, junto com a polícia, junto com o bombeiro, saúde, trânsito, possam melhorar essa efetividade da segurança pública? Bom, esse é um dos temas que nós estudamos. Nós fomos
no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós fomos propor que todas as cidades, e que até vire política pública, que todas as cidades adotem o sistema de monitoramento. Recentemente nós fomos para São José dos Campos, que é considerada como a modelo do país em cidade inteligente. Cidade inteligente integra câmeras com Google, telefonia, internet, serviços municipais de pronto-socorro, de médico, tudo isso está agregado em um centro só. Isso agiliza o serviço e outra, o prefeito tem visibilidade atualizada. Todo instante ele está no... A gente viu até, né? O prefeito nos recebeu. Então, nós estamos preocupados com a tecnologia, sim. É uma coisa que vai assim, minimizar a presença até de policiais na rua, porque o olho, como a gente fala, né? O olho clínico de câmera, a não ser que seja danificado, vai estar sempre... Perfeito. Mas, até para completar esse assunto, antes que o Leandro coloque mais participações, também seria legal a cidade, de alguma forma, propor para a utilização das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, empresas, até de casas, que a gente sabe que muitos moradores instalam seus sistemas internos. Você acha que isso também seria importante para aumentar esse monitoramento, até baratear essa questão de criar esse aumento de monitoramento? Nós pedimos estudo para o Senai. Né? Como está ligado à Fiesp, nós fomos falar, nós apresentamos um pedido formal para o Paulo Scaff, nós já fomos recebidos pelo Senai. Uma pessoa foi até a Fiesp para nos atender. Eles estão fazendo um estudo para ver como pode ser aproveitado até... Por isso que nós estamos querendo transformar em política pública. Nós queremos apresentar um projeto de lei que eu possa oferecer a minha câmera a serviço da sociedade. Aliás, na minha rua, logo no início que nós implantamos a vizinhança solidária, que vocês já ouviram falar, sim. Minha rua é de 80 metros. Eu tinha sugerido que todo mundo tivesse, ou pelo menos o pessoal das esquinas tivesse. Ninguém quis instalar. Eu instalei na minha casa uma voltada para um lado, outra voltada para o outro. Bem cruzado. Sim. Aí sabe o que aconteceu? Quando acontece alguma coisa, coronel, o que aconteceu em tal dia? Bateram no meu carro, quem foi? Roubaram o carro, não sei de quem. Quer dizer, ligam para minha casa. O senhor é o Big Brother da rua, né? Para saber o que está acontecendo. Mas, engraçado, aí assaltaram uma casa, roubaram outra. Praticamente todos hoje, com poder aquisitivo um pouquinho maior, todos eles colocaram câmera. Viram que é útil. Só para até antes da gente dar sequência aqui dos internautas, pegar esse gancho, era uma das próximas perguntas da vizinhança solidária. Hoje tem sido cada vez mais frequente nos depararmos com ruas, avenidas. Olha, essa rua, essa via aqui está sendo monitorada pelos próprios moradores, os moradores fazem a segurança. Tal. Como é que funciona isso na prática, coronel? Bom, na prática funciona da seguinte forma. A gente cria um grupo de WhatsApp, né? Isso veio facilitar a vida do cidadão. Cada um tem um telefone do seu vizinho, se comunicam, intercomunicam via WhatsApp. Aí quando tem uma pessoa estranha... Qualquer atitude suspeita? Qualquer tipo de suspeita. Tem pessoa suspeita na rua. Então quem está ligado no WhatsApp vai ver. Sim. Aí quando vier alguém assim, efetivamente batendo no portão, ou tentando arrombar no caso, tem um sistema de alarme que, nós estamos chamando a polícia militar, estamos comunicando a polícia. Isso é alto. Então, isso inibe as ações dos bandidos e tem afastado efetivamente. As ruas que têm hoje implantado vizinhança solidária diminuiu sensivelmente os crimes. Na nossa rua, que a criançada não brincava na rua, estão brincando na rua. Né? Então, não vou dizer que isso é o ideal. Não é, mas inibe um pouco. Tá. Diego Icanaé, obrigado pela participação. O Erismar ainda completa aqui, o Erismar Soares Clementino falou que tinha até feito um estudo para comprovar aquela questão dos batalhões, das companhias. E já vamos passar aqui também a assessoria do deputado para fazer contato contigo, Erismar. Obrigado. Mari Leone, obrigado. João Cusiol, Maurício Pirquio.
Miro Mota tem uma pergunta aqui, uma reflexão, coronel. Diz o seguinte: Leandro Carlos, uma pergunta ao coronel Nistical e uma sugestão também. Qual o projeto que o senhor já apresentou nesses 4 meses na Alesp para a melhoria da segurança pública, em especial aqui para a região do ABC? A situação é crítica em todas as cidades. O coronel já falou um pouco sobre isso, mas vai poder falar mais. E aí vem a sugestão, coronel: apresentar uma solicitação em caráter de emergência para a instalação de uma base permanente da PM na Almirante Delamare, já que é um corredor que liga São Paulo ao ABC e frequentemente é alvo de assaltos à mão armada e até de arrastões. Os motoristas até estão evitando a avenida e por isso tem que utilizar a via Anchieta, enfrentando um trânsito ruim e tendo que dar uma volta imensa para chegar às suas residências. Só fazer um parênteses, recentemente a gente acompanhou o vereador Nomura, Aurélio Nomura de São Paulo, teve inclusive com o prefeito regional Caio Martins do Ipiranga, com o prefeito Auric em São Caetano, falando da instalação de uma base fixa. Só que essa que vai ser instalada, coronel, é já lá na divisa, bem no entroncamento com as juntas provisórias, exatamente. Então vai beneficiar muito mais São Paulo do que o ABC. Eu acredito que a manifestação aqui do Miro Mota é para atender a região do ABC, para quem vem pelo Almirante Delamare e cai ali na Guido Aliberti, por exemplo, em São Caetano. O que pode ser feito para melhorar a segurança? Na entrada tem uma base comunitária, ou seja, uma base da GCM lá, logo na entrada lá, né? Inclusive, só para rememorar, as primeiras bases móveis que existiram da polícia fomos nós que instalamos em São Caetano. Não sei se vocês lembram do trailer, isso foi ideia nossa em 95, 96. Perfeito. Depois disso surgiu os trailers móveis, né? Na entrada lá do Heliópolis tem uma base fixa, praticamente a viatura não mais sai de lá. E agora, como você citou, estão falando em colocar uma base ali no bico, ali onde tem as duas mãos que cruzam ali, estão para instalar uma base lá. Agora, eu pedi para fazer um estudo, inclusive com o pessoal de engenharia, para ver como nós resolvemos o problema da Almirante Delamare. Eu sei dessa preocupação, já me procuraram. Eu sei que é uma forma da gente sair do trânsito daqui, do nosso ABC. Nós estávamos, inclusive, esperando que viesse realmente o VLT, não o BRT. Entretanto, foi mudado o modal. E, como eu já falei, nós nos conformamos, mas nós não concordamos, né? Mas não há o que fazer agora, porque o estudo, segundo eles, foi técnico e vamos acreditar que tenha realmente sido técnico. Ou seja, nesse caso, nem mesmo o pacote que acabou incluindo a reforma da linha 10, trens mais modernos, não novos, né, mas mais modernos, e a questão da linha 20 rosa, ou seja, o metrô começando pelo ABC, não vindo da capital ABC, mas indo no sentido contrário, isso também não podemos dizer assim, substituiu de fato a ideia do monotrilho que existia antes para você? Em princípio, não. Em princípio, não. Porque o monotrilho, o que ia acontecer? Ia uma ligação do Tamanduateí até a Djalma Dutra, né, que vocês conhecem. Isso. A velocidade do VLT é totalmente diferente de um BRT. As pessoas se esquecem que existe cruzamento, em épocas de chuva existem enchentes, né? E o VLT não enfrentaria esse problema. Não vou discutir custo, não vou discutir tempo de implantação, não vou discutir nada disso. Eu estou falando o que eu acho, não sou engenheiro, mas a prática diz que o BRT, para nós aqui, assim, não atenderia da forma como nós queríamos, né? A velocidade do VLT é uma, o do BRT é outra. Lembrando que tem cruzamento. Alguns especialistas que nós entrevistamos aqui, né, Leandro, até dizem que pode ser feito um túnel ou viadutos que poderiam impedir essa coisa de parar o cruzamento por causa do BRT ou o contrário, né, por causa dos sinais de trânsito, dos semáforos, parar o BRT, mas mesmo assim, tudo isso vai ser respondido no dia 6 de agosto, quando o Baldi vir aqui e explicar toda essa história. Agora, eu pergunto, é viável fazer um túnel em cada cruzamento? Essa grande questão, o Baldi vai ter que responder. E não é só isso. E quando tiver enchente? Quem disse que não vai encher o túnel? Quem falou que não vai encher o túnel? Você vê o Anhangabaú. Eu fui chefe de gabinete ali da Sé,
vira e mexe, a bomba lá quebrava, era uma correria danada. Juro, fim de semana não tinha sossego naquilo lá quando tinha enchente. Aí era acionado todo instante, até que eu me enjoei daquilo lá e vim embora. E foi. Ó, mandar um abraço aqui, Gabriel Ribas, obrigado. Eliomar Júnior, Vitor Oliveira, pessoal nos acompanhando aqui. Eliomar falando inclusive da presença que viu aqui, está questionando da quantidade de viaturas numa festa julina na Vila São Pedro. Vamos checar, Eliomar, obrigado. Silvio Novembrinho, obrigado pela participação também. E, Coronel, a gente não pode encerrar sem falar do PSL. Como é que está a situação aqui no ABC? Eu me recordo que oportunamente a gente tem feito esse questionamento e o senhor diz, agora a gente tem que aguardar aí qual vai ser essa postura a partir da direção sob a batuta do Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Deu para marcar alguma coisa já efetivamente dessa gestão do Eduardo Bolsonaro? Ele passou alguma orientação, marcou alguma reunião, projetou alguma coisa, deputado? Bom, é uma resposta que eu não posso fugir, né? Mesmo porque eu sou o único deputado aqui do PSL na região, não tenho outro que responda como deputado. Eu digo o seguinte, eu tive uma conversa com o Eduardo, parece-me que o destino do Eduardo é a Embaixada dos Estados Unidos. Hoje o Bolsonaro voltou a defender isso. Ou seja, nós vamos voltar tudo para trás. Porque ele tem que abrir mão também da presidência estadual e abrir mão do mandato. Eu não sei se você vai abrir mão do mandato. Do mandato também. Então, não tem como ele ser embaixador lá nos Estados Unidos e presidente estadual do PSL aqui. Não sei nem quem foi ventilado, não sei quem vai ser. Né? Naturalmente, seria o Gil Diniz, que é o auxiliar direto dele aqui. Então, está indefinido ainda. E com isso, atrapalha bastante a nossa atuação como partido aqui. Mas uma coisa eu já falei várias vezes, em várias ocasiões, que nós teremos candidatos a vereador em todos os municípios, quiçá candidatos a prefeito em todos os municípios. É o nosso desejo. Não sei se vai acontecer, não tenho domínio dos diretórios aqui da região. Né? São cidades conurbadas, para mim é como se fosse uma cidade só, mesmo porque eu comandei 7 cidades e conheço um pouco de característica de cada cidade. E aí, Coronel, só antes do Carlos fazer a derradeira, eu sempre faço essa pergunta do PSE, e aí imediatamente vem um monte de gente do PSL de Mauá. E Mauá, como é que fica em Mauá? Desde sempre foi a situação mais complicada. É o Baltazar, não é o Baltazar, era aqui. Aliás, o PSL, desde antes da eleição do ano passado, já vinha enfrentando problemas lá na presidência do partido. Muda alguma coisa ou chegou a avançar alguma coisa lá, deputado? Bom, eu tenho, além de ter amizade com o Baltazar desde quando ele era aluno oficial, há muito tempo, eu conheço da índole dele. Ele foi escolhido secretário lá de Mauá porque é amigo da prefeita. A prefeita, eu não lembro se você estava presente ou não, ela foi falar comigo, pedir... Sim, o convite foi feito na Alesp. Para a pessoa do Baltazar, tudo bem, ele é do PSL, quer estar no PSL, mas o cargo não é do PSL. É isso que eu gostaria que o pessoal entendesse. Então, eu tive uma conversa, falei, não é melhor você abrir mão do partido, já que você vai continuar ou não sei qual vai ser a postura dele, de funcionário da prefeitura de Mauá, mas eu falei, abre mão. Se você quer continuar como secretário, abre mão de querer ser o presidente do PSL. Ele teria, sim, seria melhor membro, não presidência, não ocuparia cargo executivo do PSL na cidade. Não sei se dá para esclarecer, não sei se você entendeu. Perfeito. Carlos Carvalho, derradeiro. Vamos lá, ainda seguindo então essa questão do PSL, existe algum medo interno da legenda de uma maior desorganização, pensando não 2020 simplesmente, mas pensando o futuro mesmo do partido? Porque o senhor já citou essa questão do Eduardo Bolsonaro, se vai ou não para os Estados Unidos. Se ele for, a justiça barrar no meio, pode ser que ele perca, ou seja, perca a embaixada e perca o mandato ao mesmo tempo, né? Se houver uma decisão do STF em relação a isso, contra a colocação dele como embaixador. Toda a organização do partido, sempre tinha aquela coisa do grupo do Bolsonaro, o grupo que estava antes no PSL. Tem esse temor de que no futuro o partido pode se desorganizar por causa dessas
picuinhas pequenas aí? Não acredito, mesmo porque a nomeação do Eduardo Bolsonaro é legal. O STF reconhece, de certa forma, assim, velada, que é legal. Não existe impeditivo para isso, né? A única coisa que, como é cargo de confiança, é o presidente que indica, não é mais ninguém, ele está indicando o filho dele, que se eu não confiar no meu filho, eu vou confiar em quem? Né? E ele é um cara altamente capacitado, né? Eu conheço o Eduardo pessoalmente. Ele fala inglês, fala espanhol, é um cara preparado. Eu sei porque as conversas que nós temos tido aí, em várias ocasiões, a gente vê que é uma pessoa preparada para o cargo, se for o caso. Não é diplomata de carreira, mas é um cara preparado em conhecimento, que eu acho que é o que necessita. O embaixador, você tem que conhecer um pouco do país, acho que ele conhece, porque ele fez alguns estágios por lá, e eu acho que, nesse sentido, nós não temos nenhum temor. Agora, quanto ao diretório estadual, enquanto não definir o seu presidente estadual, a gente vai ter dificuldade, eu confesso que sim. Deixa eu fazer o contraponto aqui, deputado. Sim, Mauá sempre foi a situação mais complicada, talvez São Bernardo sempre foi a situação mais consolidada do PSL. Diretório ok, preparando a chapa de pré-candidatos a vereadores, e o senhor tem dito que o PSL vai ter candidato. O PSL vai ter candidato a prefeito em São Bernardo ano que vem? Se tiver, naturalmente o seu nome apareceria como o primeiro da lista por ser o deputado e o nome do Bolsonaro no ABC. O senhor aceitaria essa indicação? Está disposto a isso? Em princípio, eu não tenho desejo, né? Agora, se vier, entre aspas, se vier uma ordem, nós vamos acatar. Ordem de quem? Do presidente. Do presidente. Ele vai ter que estar presente aqui comigo direto para poder dar uma ordem e complementar com a vinda dele aqui. O presidente Jair Bolsonaro. Sim, a vinda dele aqui, ele falou, você vai ser o candidato se eu tiver um apoio assim, formal, Perfeito. verbal. Não vou porque eu quero, não vou porque eu quero. Eu quero deixar isso bem claro. Não vou porque eu quero, vou como missão. Nada mais que isso. Eu não estou me colocando como candidato, jamais faria isso. Não sou tão leviano. Mas assim. missão dada é missão cumprida. Se o presidente der a missão... Militar com militar é assim. Aliás, o dia que eu fui visitá-lo lá, eu fui fardado para exatamente mostrar que eu respeito a farda. Entrei na sala meio atrasado, eu tive que pedir licença, fazer continência, sair correndo para sentar. Aí ele brincou comigo, né? Falei, Coronel, eu sou capitão, eu que teria que dar a continência para o senhor. Falou assim para mim. Quer dizer, foi uma brincadeira sadia, mas a gente sabe que existe essa relação de militar para militar. Então, missão dada. Missão cumprida. É isso, Cláudio Carvalho? É isso. Então tá bom. Coronel Nishikawa, deputado estadual pelo PSL, primeiro mandato aqui, um dos 6 nomes eleitos aqui prioritariamente pelas urnas do ABC, representam a região na Assembleia Legislativa. Posse oficial aconteceu no último dia 15 de março, portanto, abril, maio, junho. Estamos falando aí de 4 meses, pouquinho mais de 4 meses de mandato na LESP. Coronel, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Fica à vontade para suas considerações finais. Bom, como eu disse, a bandeira principal do nosso presidente era a segurança pública. E a nossa também é. Nós vamos trabalhar fortemente para resgatar o salário do pessoal que atua na segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, técnico científico, guardas de presídios e GCMs também. Então, eu acho que a luta nossa, a principal bandeira nossa é segurança pública. E com isso nós encerramos, que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, Coronel Nishikawa. E repito, espaço aberto aqui ao longo desse mês de julho no RDTV para deputados estaduais do ABC, deputados federais que representam a região, prefeitos, presidentes de câmaras, no intuito de fazer um balanço aqui, prestação de contas do mandato. Vamos só tomar uma água, Carlos. Exatamente, mas antes de tomar água, só passar esse recado final, que a entrevista com o Coronel Nishikawa também estará disponível no youtube.com/Repórter Diário ainda hoje e também será um dos temas da nossa versão impressa que sairá amanhã aqui nas 7 cidades da região e no nosso site repórterdiario.com.br.
E daqui a pouco, como disse o Leandro, a gente só vai tomar água, fazer um pit stop aqui para acertar o estúdio. E daqui a pouco, entrevista com o prefeito de São Caetano, José Aurico Júnior, para falar um pouco da sua gestão, os novos planos que ainda tem para esse restinho de mandato e, lógico, tudo que vai acontecer no aniversário da cidade ainda neste mês. Legal. É a prestação de contas tomando pauta aqui no Repórter Diário. Obrigado, Ingrid Santos, o Ayrton, a Flória, Socorro, Pedro, Amanda Lemos, Jorge Garcia, em especial você no outro lado da telinha da telona. Boa noite, pessoal. Continue ligado. Até a próxima.